bom dia, graça e paz, como é que vocês estão? Hoje o nosso devocional número 22 com o tema A Fé que Sobrevive às Gerações. Nós vamos estar falando sobre a avó de Timóteo. Estaremos tratando 3 pontos. O primeiro ponto: a fé verdadeira é construída no secreto, antes de ser vista em público. E nós vamos estar tratando sobre essa mulher, essa avó, que ela transformou a sua geração, transformou a vida do seu neto através dessa fé. Vamos orar nesse momento com essa canção. A paz, pastora Eva. Aleluias. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, engrandecemos o teu nome, Pai, porque tu és santo, tu és exaltado, Senhor, neste lugar. Tu és exaltado, Senhor, em nossas vidas. E nessa manhã, Pai, mais um devocional. Nós queremos engrandecer o teu nome, Pai. Queremos dizer, Senhor, o quanto, ó Pai, nós precisamos ter a nossa fé acrescentada. Que nessa manhã o teu Espírito Santo possa estar ministrando com graça, com poder e com unção na vida de cada uma dessas pessoas que estarão assistindo esse devocional. Em nome de Jesus. Rei exaltado no céu. Eu amo essa canção que ela diz: Ele é o Senhor, exaltado. E o nosso Deus, Ele é exaltado entre as nações. Nós sabemos que temos vivido dias difíceis. Nós estamos vendo essas questões, o terremoto que aconteceu ali na Venezuela, muitas pessoas mortas. E nós sabemos que a cada dia nós precisamos buscar mais ao Senhor, buscar mais o reino de Deus, porque nós sabemos que o tempo é chegado. E hoje o nosso devocional nós vamos estar falando e lendo lá em 2 Timóteo 1:5. Paulo, ele escreve essa carta a Timóteo e ele começa no versículo 3 dizendo assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Gente, a gente observa aqui Paulo escrevendo para Timóteo e Paulo ele fala com tanta alegria sobre a fé desse rapaz. Mas Paulo também sabia que essa fé veio das gerações antepassadas. Por isso o tema do nosso devocional diz que a fé que sobrevive a gerações. E eu acho interessante que quando Paulo diz assim, ó, eu quero me alegrar, eu estou ansioso para ver você, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. E eu fui perguntar, estava perguntando aqui comigo, que fé é essa sem fingimento? Que fé é essa sem hipocrisia, sem máscaras? Porque às vezes a nossa fé, ela é aquela fé que a gente coloca a religiosidade em primeiro lugar. Muitas pessoas até demonstram ou querem mostrar que são pessoas de oração, que creem, mas na hora do vamos ver, na hora da intimidade com Deus, na hora do seu secreto, na verdade elas não têm, elas querem viver uma vida de aparência, demonstrar uma coisa que não existe. E é por isso que Paulo, ele começa a declarar aqui, a fé sem fingimento, a mesma fé que habitou lá na sua avó, na sua mãe e habita em você também.
Então, nós como mulheres, principalmente mulheres, nós temos uma grande importância de levar a nossa fé, uma fé verdadeira na vida dos nossos filhos e das próximas gerações que virão através de nós. Às vezes nós achamos que os nossos filhos, eles vão somente olhar para aquilo que a gente manda eles fazerem, mas na realidade os nossos filhos, eles vão viver aquilo que eles veem dentro de casa. O nosso exemplo como pessoa, o nosso exemplo como homem e mulher de Deus. E essa fé não fingida é essa mesma fé que vive no secreto o que vive em público. Porque vocês já viram aquelas pessoas que nada contra, mas chega na igreja lá e tem que se ajoelhar para mostrar que ora, tem que, eu vou orar, eu vou jejuar, hoje eu estou fazendo jejum de quantos dias e tal, sempre demonstrando uma aparência de fé. Mas o que Deus, ele olha para dentro de nós é a fidelidade e a coerência entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente vive. Isso é de grande valor diante de Deus. Lloyd, ela aparece apenas essa vez na Bíblia. Porém, a sua fé formou um homem que impactou a igreja primitiva. Timóteo era um dos líderes. E por causa de uma avó, por causa de uma fé de uma mulher, esse homem se torna essa referência na igreja daquele tempo. Deus, ele não mede a nossa fé pela nossa visibilidade, mas ele mede pela profundidade que nós temos em Deus. De Deus a gente não pode esconder nada. Tem pessoas que lá fora elas oram, elas buscam, elas estão ali sempre demonstrando, colocando uma máscara de santidade, de perfeição, mas na realidade você verdadeiramente é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Isso também é integridade. O primeiro ponto é: a verdadeira fé é construída no secreto antes de ser vista em público. Gente, quando Jesus ele fala bem assim, ó, entra no teu quarto, tranca a tua porta, fala com o teu Deus em secreto. Quando o Senhor ele está falando sobre isso, ele está dizendo: eu preciso que você tenha uma vida escondida em mim. Eu preciso que você tenha palavras, um diálogo escondido perto de mim, dentro do meu coração. E muitas vezes nós, quando chegamos na frente de pessoas, nós queremos fazer aquelas orações, sabe? Mas na hora do vamos ver, na hora do secreto, você não tem uma palavra com Deus. E é necessário viver essa fé verdadeira. E Paulo, ele não elogia os dons nem as habilidades de Lloyd ou de Timóteo. Ele olha para aquela fé, a fé sincera da sua avó. Grandes ministérios nascem de joelhos dobrados que ninguém viu. Gente, isso é muito importante. Eu estou muito feliz porque eu tenho levantado o Ministério de Intercessão na Vipan. E nós sabemos que um joelho dobrado, uma oração, uma lágrima derramada, ela faz muita diferença na vida de uma pessoa, em gerações e principalmente em uma igreja. E quando Paulo ele fala que ele não diz, ó Timóteo, os seus dons, como você sabe falar bem, como você sabe pregar, Timóteo, como você tem curado vidas, não. Paulo chama atenção para a fé não fingida, a fé que transforma, a fé que liberta e a fé que alcança gerações. E foi essa mesma fé que transformou Timóteo em um líder relevante, em um líder que foi aqui, que tem um livro, na verdade, na Bíblia falando sobre ele. Então nós não temos noção de quando a gente dobra o joelho dentro do nosso quarto, dentro do nosso escritório, quando a gente clama ao Senhor, quando a gente ora a Deus, pedindo por alguém ou por alguma coisa. A presença de Deus, quando ela é manifesta no ambiente, no lugar, ela transforma aquele ambiente. Muitas vezes a sua casa está em guerra,
Os seus filhos estão passando por problemas. Talvez você está passando por uma crise financeira, algo que você olha e diz como é que vai ser a solução dessa situação. Mas eu quero te dizer que um joelho dobrado, uma fé verdadeira é muito importante para o Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que você busque essa fé na sua vida, na sua casa, que você não seja simplesmente aquela pessoa que tem uma fé hipócrita, que lá fora você é uma coisa, mas dentro de casa é outra. Que verdadeiramente os seus filhos, os seus netos, vejam a fé que habita dentro de você. Lloyd, ela não escreveu livros, ela não pregou para multidões, não ocupou posições de destaque, mas ela edificou dentro da sua casa um ambiente onde Deus era real. E aí na sua casa, você tem sido esse canal onde as pessoas veem Deus na sua vida. Lá fora também, quando as pessoas chegam perto de você, quando você canta uma música, quando você prega, as pessoas sentem Deus na sua vida. E às vezes a maioria de nós queremos uma plataforma, queremos ser vistos, queremos aqueles dons que aparentemente são grandes aos olhos humanos, mas nós esquecemos de viver a verdadeira fé, de trazer Deus para nossa família, de trazer Deus para nossa casa, de ser aquela leoa de oração, aquela mulher que tem fé, não aquela mulher que vive em murmuração e reclamação, mas a mulher que crê que Deus faz o impossível acontecer. E foi isso que aconteceu aqui. Lloyd, ela não fez grandes feitos, porém, ela trouxe Deus para a família dela. Ela trouxe Deus para sua filha, para a família da filha, para o neto Timóteo. Ela fez um legado. E esse legado é o mais importante, gente. Porque do que adianta a gente pregar para o mundo inteiro e perder a nossa alma? Nós precisamos cuidar da nossa alma, da fé que habita em nós, para que possamos também gerar ou levar essa fé para os filhos e netos. Sua espiritualidade não era teatral, mas era autêntica. Quando Paulo ele diz a sua fé não fingida, quer dizer que ela tinha uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé que as pessoas olhavam e via verdade. Você já viu pessoas que falam e você diz assim, essa pessoa não está falando muito bem, não acredito muito no que aquela pessoa está dizendo. Mas na verdade, a fé ela precisa ser verdadeira, ela precisa vir de dentro. Quando você chega num altar ou para pregar para alguém ou para cantar uma canção, aquela demonstração da presença de Deus ali no altar precisa ser uma transferência daquilo que você vive no secreto, daquilo que você vive no seu quarto, daquilo que você vive no interior com Deus. E muitos desejam impactos públicos, enquanto Deus procura fidelidade privada. Deus procura a nossa fidelidade quando ninguém está olhando. Deus procura a nossa fidelidade quando a gente está ali, sabe, vai passar um troco e o troco veio a mais e você é fiel naquele momento. Deus procura essa fidelidade em nós, essa fidelidade entre nós e Ele. E muitas pessoas vivem uma vida de máscaras, achando que podem esconder algo de Deus. De Deus a gente não pode esconder nada. Por isso que a gente precisa dessa fé privada, dessa fidelidade privada. O que você cultiva no secreto pode transformar gerações. O que você tem cultivado no secreto da sua oração, no seu momento com Deus? Você tem buscado a Deus verdadeiramente ou você só busca quando você precisa? Estou passando por uma situação difícil, vou orar, vou fazer uma campanha. Vou pedir a Deus, vou clamar a Deus para que Deus me dê. Vou fazer uma intercessão de 20 dias, jejum, para Deus me dar isso aqui.
Gente, a vida com Deus, a fé verdadeira, ela precisa ser muito mais além do que pedir coisas. Relacionamento com Deus. Vocês sabem que eu não prego sobre religião, mas eu prego sobre relacionamento. E ter relacionamento com Deus é você estar com Ele, conectada com Ele, buscando a face dEle 24 horas. Não é que você vai deixar de trabalhar, pelo contrário. Deus, Ele te encontra no cotidiano da sua casa. Ele te encontra lavando os pratos, Ele te encontra lavando o banheiro, Ele te encontra quando você está estudando, Ele encontra você. Basta somente você dar atenção a Ele, você ter essa fé sobre a sua vida, de viver um secreto, cultivar um secreto, para que Deus possa transformar a sua geração, para que seus filhos sejam abençoados ao redor da sua mesa, para que a sua casa verdadeiramente sirva ao Senhor. Como diz a palavra do Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Segundo ponto, a fé verdadeira não é apenas ensinada, ela é transmitida pelo exemplo. A fé verdadeira não é apenas ensinada, ela é transmitida pelo exemplo. Uma fé sem máscara, sem religiosidade, uma fé não vazia, uma fé sem aparência. Timóteo não somente ouviu sobre Deus, ele viu Deus refletido na vida da sua avó. Olha aqui, gente. Timóteo, ele não somente ouviu falar de Deus, mas ele viu Deus na vida da sua avó. É uma pergunta que eu quero te fazer. Os seus filhos têm visto Deus na sua vida? Você que é vó, os seus netos têm visto Deus em você? A sua família, o seu cônjuge tem visto Deus na sua vivência, no seu cotidiano? Aquelas pessoas que convivem com você, elas olham para você e falam, verdadeiramente você tem Deus. Você é a própria imagem e semelhança do Criador. E foi isso que aconteceu aqui. Timóteo não somente ouviu falar, mas ele viu. Ele viu a verdade na vida da sua avó. As pessoas, elas esquecem sermões, elas esquecem conselhos, mas difícil esquecer uma vida coerente. O que é uma vida coerente? É você viver aquilo que você prega. É você pregar aquilo que você vive. É você ter verdadeiramente uma fé verdadeira e poder passar isso para outras pessoas. A autoridade espiritual nasce quando aquilo que professamos se torna o que vivemos. Não adianta, gente, eu pregar uma coisa que eu não vivo. Não adianta eu ensinar algo para os meus filhos que eu não faço. Olha, menino, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia. E o filho nunca vê você com a Bíblia na mão. E o filho nunca vê você de joelhos dobrados diante do Senhor. Olha, menino, você tem que ser honesto. E se você não é honesto? Menino, você não pode fofocar. E você está fofocando. É aquele ditado, né? Faça o que eu digo, faça o que eu não faço. Não faça o que eu faço. E isso é muito complicado. Então, a autoridade espiritual verdadeira, ela nasce quando aquilo que professamos se torna o que vivemos. Quando você prega algo, quando você ministra algo, você precisa estar ministrando aquilo que é uma vivência. Isso é coerência. Eu lembro de uma história de um menino que falou para o pai que queria morar na igreja, porque na igreja o pai era bonzinho, o pai não xingava, o pai não batia. É aquela questão, né, gente? A hipocrisia, a aparência. E muitas vezes é isso que tem dirigido a vida das pessoas. E essa autoridade que Lloyd passou para sua filha Eunice e para o seu neto Timóteo, é essa autoridade que Deus está nos chamando hoje. Deus quer chamar a sua atenção hoje nesse devocional, para que você viva uma fé verdadeira e não uma fé de aparência. Para que você realmente tenha autoridade espiritual. Porque a autoridade só vem quando você prega, quando você professa e você vive aquilo que você está professando.
O terceiro ponto, o legado espiritual é mais poderoso do que qualquer herança material. Tem pessoas que ficam preocupadas, né? O que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu vou deixar para os meus netos? Tenho que trabalhar para deixar uma boa herança. A maior herança que você pode deixar para os seus descendentes é uma fé verdadeira, é uma fé não fingida, é uma fé cheia de autoridade, é um legado de esperança, é um legado de vida eterna e, consequentemente, as outras coisas vêm junto. Quando a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, tudo nos é acrescentado. O Senhor traz com abundância, o Senhor traz algo especial. Lloyd talvez não imaginou quem seria o seu neto, um líder da igreja primitiva. Ela não imaginou, mas aquilo aconteceu na vida dela. O legado espiritual é mais poderoso que qualquer herança material. Isso mesmo, meu amor. Formar almas vale mais do que acumular bens. Qual legado permanecerá quando a sua voz se calar? Me responda. Qual é o legado que você vai deixar para os seus descendentes, para a sua família? Quando sua voz calar, quando você se for, o que as pessoas vão falar de você? O que seus filhos vão lembrar e falar, minha mãe era uma mulher de fé. O meu pai servia a Deus. Ela tinha uma fé não fingida. Ela praticava aquilo que ela vivia. Ela era coerente. Ela tinha autoridade espiritual. Qual é o legado que você tem deixado hoje para os seus descendentes? E falando sobre a fé não fingida, eu coloquei aqui alguns tópicos. O que é essa fé não fingida? Primeiro, você busca a Deus apenas quando você precisa? Tem pessoas que acham que Deus é o gênio da lâmpada, né? Que vai lá, alisa a lâmpada e tem 3 pedidos. Você tem direito a 3 pedidos. Muitas vezes é assim que a gente trata o Senhor. É assim que a gente trata Deus. Aí eu tô precisando, vou lá correndo. Senhor, eu tô precisando disso, tô precisando daquilo. Mas no dia que você tá lá bem feliz, você nem lembra de agradecer. Vocês lembram dos leprosos que Jesus curou e apenas um volta para agradecer? Porque no momento que a gente está passando no turbilhão, na crise, no problema, a primeira pessoa que a gente lembra é Deus. Senhor, me ajuda, tem misericórdia de nós. Porém, no dia que está na bonança, que está tudo bem, você nem lembra de agradecer, de falar, Senhor, estou aqui, não quero te pedir nada. Quero só simplesmente desfrutar da sua presença. Quero simplesmente conversar com o Senhor. Você gosta da companhia do Senhor? Ou você tem Deus como aquele, sabe, que está lá longe, que esqueceu da humanidade? Não, gente. Quando Jesus ressuscitou, ele disse assim, eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Quando nós temos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, o Espírito habita dentro. E é esse mesmo Espírito que nos ajuda em todas as coisas. Ele é o nosso professor. Ele é o nosso amigo fiel, consolador. Então, por que buscar Deus somente quando você precisa? Por que somente clamar a Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada? Busque a Deus em tempo e fora de tempo. Tenha relacionamento com Ele como alguém que o ama, como alguém que tem Deus como alguém importante na sua vida. Porque o Espírito Santo é uma pessoa e ele é apagado. Quando a Bíblia fala, não apagueis o Espírito que habita em vós. E essa é a primeira coisa. Você busca a Deus apenas quando precisa? Isso é uma fé fingida. Segunda coisa, sua vida particular combina com o que você prega? E aí?
Você ensina as pessoas, mas não faz. Você prega, mas não vive aquilo que você prega. E aí, gente? Sua fé tem sido uma fé verdadeira ou uma fé fingida? Uma fé hipócrita? Sua vida no particular, quando você tranca a porta do seu quarto e ninguém está vendo, nem a sua esposa, nem seu esposo está vendo o que você está fazendo. Combina com o que você prega? Combina com o que você está ensinando às pessoas? Ou aquilo que você quer ver em seus filhos, em seus netos? É para avaliar. Terceira coisa, sua fé produz transformação no seu caráter? A fé não fingida, ela transforma o caráter. A pessoa que ela tem fé, que ela tem uma vida no altar, no secreto, ela também tem o seu caráter transformado. Ela também tem a sua personalidade transformada. Isso é uma fé verdadeira. E outra coisa, as pessoas mais próximas enxergam Cristo em você. E aí? Sua fé é verdadeira ou é uma fé fingida? As pessoas, quando olham para você, elas dizem verdadeiramente: você tem um brilho de Deus, você tem o Senhor na sua vida. Você tem um perfume de Cristo que exala. Porque ser cristão para pessoas que nos veem uma vez na semana é maravilhoso. Mas ser cristão para aquela pessoa que convive conosco, aí não tem como usar máscaras. E Lloyd, dentro da sua casa, ela foi essa referência de fé, de uma fé autêntica, de uma fé verdadeira, de uma fé sem fingimento, de uma fé sem hipocrisia, sem máscaras. Foi essa fé que Lloyd viveu na vida dela e passou também para o seu filho, para sua filha e para o seu neto. Então nós precisamos compreender, gente, qual a fé que eu tenho passado, qual a fé que eu tenho vivido. Porque viver a fé, gente, quando a gente é verdadeiramente aquilo ali, tanto no secreto quanto fora, nós não precisamos provar nada, nem sair por aí dizendo: olha, eu tenho uma fé, olha, eu tenho isso, olha quem eu sou, olha o que eu faço. Não, gente, você simplesmente é. Essa é a diferença. Geralmente as pessoas que elas ficam sempre querendo demonstrar algo é porque elas não são. Elas sempre querem justificar algo é porque não são. Porque quem tem fé, quem vive a sua verdade, ela simplesmente é. Quando uma pessoa chega no altar para cantar uma música, para fazer um sermão, e a glória de Deus se manifesta, sem muita coisa, sem muita firula, é porque aquela pessoa ela vive Deus no secreto. Ela vive transbordando a glória do Senhor. E é isso que Deus quer de nós essa manhã, nesse devocional. Que a sua fé, ela ultrapasse gerações. Que a sua fé leve os seus filhos a amarem a Jesus. Que a sua fé leve seus netos, seus descendentes, a amarem a Deus acima de todas as coisas. E acima de tudo, a ter uma vida exemplar. Porque se você é, as pessoas que estão à sua volta, elas também vão buscar ser e viver essa fé violenta e viver essa fé verdadeira em suas vidas. Vamos orar nesse momento. Meu esposo botou: herança é o que deixamos para alguém. Legado é o que deixamos dentro de alguém. Muito forte, hein, meu marido? É uma realidade. Herança é os bens que a gente deixa, coisas fora, mas legado é aquilo que a gente deixa dentro da pessoa. E que a partir de hoje você possa estar deixando esse legado de fé, de verdade, de autenticidade e de confiança em Deus na vida de outras pessoas. Vamos orar nesse momento. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse devocional. Obrigada, Jesus, pela fé. Obrigada por nos ensinar hoje, através de uma mulher que viveu uma fé autêntica,
uma fé verdadeira, Senhor. E deixou um legado tão lindo na vida dos seus familiares, dos seus descendentes, do seu neto Timóteo. E ele se tornou um líder ali na igreja primitiva. E eu quero te agradecer, Deus, porque nós, como mulheres, como homens, nós precisamos ser coerentes na nossa fé. Que possamos verdadeiramente, Senhor, viver uma vida no secreto. Viver, ó Deus, uma vida de intimidade com o Senhor. E que possamos não somente ter uma aparência de filhos, ter uma aparência de livres, mas que possamos viver a liberdade que Cristo já nos entregou. E nessa manhã, Pai, eu te louvo, Deus, que o Senhor abençoe essa casa, essa família, essa mãe, essa avó, esse avô, esse tio que está me assistindo agora, que eles possam estar, Deus, transbordando, Senhor, essa fé, para que seus filhos, para que as próximas gerações possam viver amando e honrando ao teu nome. Te louvamos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Manda esse devocional para alguém. Se edificou sua vida, eu sei que vai edificar a vida de outras pessoas também. Deus abençoe, um ótimo dia. Um cheiro.